Abra sua Bíblia no texto que nós lemos, Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres e pastores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto, irmãos, ele traz, sem dúvida nenhuma, o modus operandi da igreja. Ele fala a respeito da importância de cada indivíduo no processo de crescimento e desenvolvimento da igreja, no processo do crescimento individual e, consequentemente, do desenvolvimento coletivo e do amadurecimento da igreja. Ele fala que o altar da igreja, os ministros da igreja, são aqueles que devem instruir pelo Espírito Santo. Uns ele chamou para isso, o texto diz, para ensinar, e a resposta desse ensino é da igreja para o seu desenvolvimento, para o seu amadurecimento e para a prática do seu serviço. Ou seja, os ensinos que são colocados, que são ministrados aqui, eles não devem ser lançados fora, ou eles não devem ser apenas obra de retórica, uma obra bonita, um sermão bonito, ou um sermão que me emocionou, me fez chorar em um dado momento da minha vida. São, na verdade, ensinos que devem ser praticados para o seu desenvolvimento individual, para o seu crescimento individual, para o seu amadurecimento espiritual, para que você ponha em prática o que aprendeu, praticando serviços a Deus. Você me entendeu? Diga amém. Então, coloca uma realidade muito importante para nós, que como seres humanos, e eu iria muito mais além, como brasileiros que somos, nós gostamos de terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa. Nós queremos que a escola eduque nossos filhos, quando na verdade nós devemos educar. Nós colocamos sobre os professores uma responsabilidade que é nossa como os pais, de ensinar moral, de ensinar bons costumes, de ensinar educação. Nós brasileiros gostamos de colocar essa responsabilidade nos pais, nos professores. Os pais gostam de colocar responsabilidade na igreja, para dar ao seu filho uma educação religiosa, um senso de respeito, um senso de coletividade, quando na verdade tudo isso deve ser ensinado pelos pais. Nós terceirizamos a culpa de termos governantes corruptos. Nós dizemos que eles são ladrões e eles estão lá, quando na verdade nós os escolhemos. Então nós gostamos de terceirizar, e isso de certa forma também se manifesta dentro da igreja, quando nós terceirizamos a responsabilidade, por exemplo, da evangelização, quando nós terceirizamos a responsabilidade do discipulado, do cuidado com o novo decidido, e nós dizemos, não, o pastor faz isso, o evangelista faz isso, o diácono deve fazer isso, quando na verdade o texto aqui nos apresenta que todo o corpo bem ajustado é aquele que cada um desenvolve. E Paulo aqui no texto diz que ligado pelas juntas, ele dá os detalhes até das juntas, dizendo que cada parte do corpo, e ele fala isso em 1 Coríntios 12, que cada parte do corpo é de suma importância para que esse corpo cresça saudável, para que esse corpo cresça de forma consistente e de forma que ele não precise retroceder naquilo que cresceu.
O texto nos ensina da responsabilidade de cada um de nós, e nós temos que entender bem isso, que a igreja é forte quando individualmente nós desempenhamos nossos dons com excelência. A igreja é forte quando nós fazemos o que nós devemos fazer. A igreja não é forte porque tem uma estrutura bonita, a igreja não é forte porque tem um ministério coeso ou um ministério preparado. Não, a igreja é forte quando cada crente desenvolve com excelência o dom que Deus lhe deu. E quando você deixa de fazer isso, você negligencia o seu irmão e você defrauda Deus, no sentido de que Deus colocou na sua mão algo para ser feito. Vários textos bíblicos, Paulo e Pedro comungam de um pensamento em compararmos a igreja, em comparar a igreja do Senhor como edifícios, como um grande edifício construído com pedras vivas. Nos compara, como eu falei em 1 Coríntios 12, a um corpo humano, cada um de nós como um membro, cada um de nós compondo o corpo de Cristo, uns em maior evidência, outros em menor evidência, uns vistos, outros invisíveis aos olhos humanos, mas todos com extrema importância diante de Deus. Esse raciocínio de Paulo o acompanha nas suas cartas às igrejas. 1 Coríntios 3:9, ele diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ele está falando que, assim como Pedro, em 1 Pedro 2:5, ele diz: vocês são como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Há um pensamento igual nesses dois textos, que fala que pequenos elementos compõem um elemento maior. Você me entende? Diga amém. Pequenos órgãos fazem o corpo ser corpo. Pequenas pedras fazem o edifício ser um grande edifício. Existe um adágio, um ditado, se não me falha a memória, chinês, que ele diz que toda grande caminhada começa com um primeiro passo. Então, por maior que seja a sua jornada, por mais longa que seja a sua viagem, ela teve um primeiro passo. Por maior que seja o edifício, por maior que seja o prédio, ele tem tijolos que compõem o seu alicerce, o seu fundamento. Você me entende? Diga amém. Então, por maior que seja, por mais forte que seja o corpo, sem o coração ele não fica de pé. Por mais valente que fosse o guerreiro naquela época, sem o polegar, ele estaria inválido para a guerra, porque ele não conseguia empunhar a espada. Todos os membros do corpo, Paulo diz, são de extrema necessidade para que haja o desenvolvimento do corpo de uma forma geral. E aqui nós temos que entender que esse papel deve ser individualizado, não com o irmão que não veio hoje, mas comigo que estou aqui. O que eu estou fazendo pela igreja? Qual é o meu papel dentro da igreja? Se eu desaparecer da igreja hoje, que falta eu farei para a minha igreja? Eu farei falta, eu darei alívio. Os outros sentirão falta de mim, ou os outros agradecerão por eu não estar mais no meio? Qual é o meu papel? Porque cada um de nós tem o seu papel a ser exercido dentro da igreja. Você me entende? Diga amém. E esse processo de desenvolvimento apresenta algo chamado interdependência. Olhe para cá. Conforme nós vamos crescendo e desenvolvendo, há necessidade recíproca de dons entre nós. Ou seja, eu ministro a você, em algum momento da vida você ministra a mim. Você ministra para o irmão que está do seu lado. Em algum momento alguém irá ministrar para você. Há uma interdependência. E isso só é possível na igreja quando nós exercemos o que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Aleluia. Diga amém, meu irmão. Você está me entendendo? Amém. Se você não faz, você defrauda o seu irmão.
Se você não faz, você se torna egoísta, porque você só quer receber e não quer dar. Você defrauda o irmão que está do seu lado, porque você tem dom, porque você tem talento, porque você tem capacidade, mas por causa de um motivo egoísta, sim, porque a mágoa também é um motivo egoísta. Você defrauda o seu irmão e deixa de dar a ele o que Deus deu na sua mão para você dar. Logo, meus irmãos, se eu não abençoo alguém com aquilo que Deus me deu, eu fico incompleto. Vou dar um exemplo. Aquele crente que ele só participa dos cultos e ele não dá o seu serviço a Deus. Ele vive o evangelho social, aquele evangelho do domingo, aquele evangelho sem comprometimento, aquele evangelho da multidão. Sim, o evangelho diz que a multidão estava com Jesus, gostava de Jesus, mas na hora mais aguda eles deixavam Jesus. Na hora que se requeria um compromisso maior, olhe para cá, eles voltavam para casa, eles iam dormir em casa, e enquanto os discípulos ficavam com Jesus. No desconforto, quem é da multidão, volta para casa. Amém, irmãos? Eu estou na introdução, irmão, não se assuste. Vem muito mais coisa boa por aí, diga amém. Você percebeu isso no texto que nós lemos? O texto que nós lemos, Paulo diz: Deus deu um para apóstolos, outro para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. Para quê? Com vistas a quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E esse aperfeiçoamento, então, se torna um dever daquele que ouve. Ou seja, você tem que sair daqui melhor do que você entrou. Você tem que sair daqui com a consciência de que você tem que melhorar em alguns aspectos e de se tornar um crente melhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão? Amém. O serviço a Deus faz parte do caráter do crente. Então é difícil olhar para um crente que não serve a Deus. Se você olha para alguém que não serve a Deus, servir a Deus, irmão, não é vir para o culto. Servir a Deus, irmão, não é ter uma Bíblia gigante, que você tem, às vezes tem Bíblia aí tão grande, você tem que carregar ela no carro de mão. A sua santidade não é medida pelo tamanho da sua Bíblia. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Se bem que a minha letra é bem grande, né? Tem uns aí que tem uma letra grande. Eu não estou falando para você que tem a letra grande, não. Os irmãos são muito santos. O caráter faz parte daquele. O serviço cristão faz parte do caráter do crente. É impossível imaginar um crente que não serve. E o vir ao culto não é prestar um serviço a Deus. Vir ao culto é nossa obrigação. Vir ao culto, na verdade, é um prazer que Deus nos concede. Você concorda comigo? Amém? Amém. Então, servir é ministrar os meus dons e talentos em prol do meu irmão ou do meu próximo, e assim eu exerço aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Isso, olhe para cá, faz a igreja ser forte. E temos pessoas na igreja hoje que estão negligenciando isso. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, no capítulo 18. É um texto conhecidíssimo, talvez você conheça ele até de cor. Mateus capítulo 28, a partir do verso de número 18. Jesus, aproximando-se, falou aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse trabalho, veja bem, Jesus
segundo alguns historiadores, passa 3 anos e alguns meses no seu ministério público formando os seus discípulos. Foram anos difíceis, foram anos em que ele atravessou o deserto e passou a provação no deserto. Foi anos que ele atravessou o lago, foi anos que ele foi perseguido, que ele foi humilhado, que ele caminhou por aquelas terras de cima a baixo, anunciando o evangelho e curando, e salvando e libertando. Amém? 3 anos e alguns meses em que o reino de Deus foi evidenciado. Só que agora, dentro do plano de Deus, Jesus deveria voltar para onde ele veio. Jesus deveria ascender ao céu e agora glorificado. Diga amém, meu irmão. Quem ficaria? E ele diz: olha, eu estou com vocês, eu não estarei mais com vocês, mas olhe para cá, vocês irão levar essa mensagem a outras pessoas, para que essas outras pessoas levem a outras pessoas, e assim essa mensagem não pare em mim, se multiplique entre povos, entre nações, entre reinos, e a verdade de Deus se estabeleça. Essa ordem de Jesus foi tão bem cumprida que hoje, depois de séculos que ela foi dada, nós estamos aqui em outro continente, num abismo de 2000 anos, falando o que ele disse aos seus discípulos. Então significa que esses homens, olhe para cá, se esses homens tivessem se resguardado em não fazer o que fizeram, se esses homens tivessem se limitado a estar na vida que eles viviam, ora, era muito fácil Pedro voltar a ser pescador, era muito fácil Mateus voltar à coletoria, Jesus morreu, então, como diz o ditado aí no mundo, né? O sonho acabou. Agora cada um volta para o seu cantinho, porque aquilo que a gente achava que ia ser não foi. Se eles tivessem feito isso, olhe para cá, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos como animais, matando e sendo perseguidos, sem conhecimento de Deus. Efésios 2:1 diz: mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Porque a verdade morreria com Cristo. Você entende? Diga amém, meu irmão. Então ele reúne os seus discípulos e passa essa ordem: multiplique, falem essa verdade, passem ela adiante. Esse ide de Jesus, essa divulgação do evangelho, ela se dá em várias frentes no dia de hoje. Ela se dá individualmente, ela se dá na igreja, ela se dá fazendo missões. Em todas as frentes, olhe para cá, a divulgação do evangelho recai sobre nossa responsabilidade. E se depender de alguns de nós, essa verdade vai morrer. Se depender da postura de alguns de nós no dia de hoje, essa verdade não passará adiante, porque alguns de nós não passam nem dentro de casa. Como é que nós pedimos para ir às nações, se a nossa nação está morrendo na ignorância? Como é que nós dizemos que estamos cumprindo o ID, se não saímos de dentro de 4 paredes? Como é que nós dizemos que somos o povo escolhido de Deus, quando estamos mais preocupados em tolices, em futilidades, do que pregar o evangelho e anunciar Jesus Cristo a quem não conhece? Aleluia. Se depender de muitos de nós, essa verdade vai morrer. Se depender do empenho de muitos de nós, isso vai acabar, porque o mecanismo que Deus usa para pregar o evangelho não são os anjos. O mecanismo que Deus usa para pregar o seu evangelho é o seu povo, a nação escolhida, o povo de propriedade exclusiva dele. Porque o texto que Pedro fala diz: para anunciar as virtudes daquele que vos chamou, para anunciar, para propagar, para falar, para dizer, para ir. Agora, para fazer isso, meus irmãos, veja que Jesus diz, Mateus 28, ele usa os termos: vá, faça discípulos, batize e ensine. De quem é essa responsabilidade, irmãos? Não fale o que eu quero ouvir, fale o que você pensa. Essa responsabilidade é de quem? Da igreja.
Mas igreja não tem rosto, igreja não tem responsabilidade, porque igreja é a coletividade. Essa responsabilidade é nossa. Eu já falei isso aqui, acho que eu estou ficando careca de tanto falar isso. É nossa. Vá, olhe para cá, vá. O termo original é indo, no gerúndio, indo, fazendo. Não é uma coisa que simplesmente você tenha que parar para fazer, não. No decorrer da sua vida você vai indo, no decorrer da sua vida você vai fazendo, no decorrer da sua vida você vai batizando, no decorrer da sua vida você vai os ensinando. Você pode viver a sua vida normalmente e cumprir o ID de Jesus. Você me entende? Diga amém. A uns Deus chama para um compromisso maior, a outros Deus chama para um compromisso menor. A todos Deus chama para um compromisso. Diga amém, meu irmão. Quando desprezamos a ordem, desonramos quem a deu. Se alguém chegar na sua casa, se eu disser assim: ô irmão, ô Robert, vai lá na casa do irmão fulano, diga a ele que eu estou pedindo para ele mandar lá a televisão dele. Se o Robert chegar lá e disser: olha irmão, o pastor disse que o senhor mandasse a televisão emprestado, e você disser assim: diga a ele que eu mando já, diga a ele que senta um pedacinho lá que chega já. Essa é a história, é a resposta para quem não quer dar, não é? Fulano, vamos comigo? Irmão, vá andando que eu chego já lá. Se alguém disser isso a você, olhe para cá, desista. Vou dar outra dica para você. Se você perguntar, pedir alguma coisa a um irmão, e se o irmão não disser sim na bucha e disser assim: eu vou orar, não é assim, irmão? Irmão, vamos orar? Vamos orar é não. É o não mais delicado. Você sabe quando alguém vai dar ou não vai dar. Diga amém, meu irmão. Você está me entendendo, pelo amor de Deus? Diga amém. Se não vier, não se desonra o mensageiro, se desonra quem mandou. Você concorda comigo? Diga amém. Então, se existe uma ordem, o próprio Deus dando uma ordem para nós fazermos alguma coisa, quando nós não fazemos, nós não desonramos a igreja somente, nós desonramos a ordem daquele que nos deu. Lucas 6,46 é um texto que nós conhecemos de cor também. Por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Porque a gente enche a boca nos cultos, glorificamos, levantamos as nossas mãos para o céu, mas não saímos da nossa zona de conforto para fazer o que Deus determinou que nós devêssemos fazer. Porque para ir, olhe para cá, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que sair do seu raio de proteção. Para fazer alguma coisa, você tem que abrir sacrifícios a Deus. E ele diz: ó meu rei, o terreno, a eira é sua, ali tem gado, aí tem madeira, faça a sua oferta, eu dou para o rei. Qual foi a resposta de Davi? Jamais oferecerei algo ao meu Senhor que não me custe nada. Então toda oferta a Deus requer um valor, um preço, um esforço. Algo tem que ser feito quando você faz em oferta a Deus. Diga amém, meu irmão. Você tem que abrir mão do seu sono da tarde para ir visitar um hospital. Você tem que abrir mão de estar em casa agora assistindo sua novela ou o seu jornal para estar sentado aqui sendo doutrinado. Você tem que abrir mão de fazer alguma coisa para fazer a Deus, mas nós estamos com preguiça de fazer as coisas para Deus. E eu louvo a Deus de uma das coisas que nós, olhe para cá, que nós temos que estar de joelho todos os dias agradecendo, é que Deus não nos retribui segundo o que nós fazemos. Porque se Deus fosse retribuir o que nós fazemos, nós estaríamos perdidos. Muitos de nós já tinham pedido para morrer. Porque somos negligentes. Porque não somos cooperadores. Porque nos escoramos e esperamos que o outro vá. Nós tínhamos um ditado em Mossoró, quando nós brincávamos com o irmão da igreja, dizíamos assim: Senhor, eis-me aqui, envia Moacir.
Nós brincávamos assim porque nós não queríamos, nós dizíamos na brincadeira que não queríamos compromisso. Quando a igreja cantava aqueles hinos de Fernando Abrum, que dizia assim: eu vou, muitos de nós faziam assim: ou nada, deixa quem quiser ir. Se você concorda comigo, diga amém. A parte da igreja tem sido displicente com o serviço a Deus. Ageu capítulo 1 versículo 4 traz uma realidade. Ele diz: acaso é tempo de habitar nas vossas casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Isso não é só com a contribuição financeira, isso é com o seu serviço. A igreja não contrata os seus serviços. Nós fazemos na igreja de forma voluntária. E se você não se voluntaria para fazer, olhe para cá, existe um prejuízo à igreja. Se você não faz, porque o mundo está dizendo que você é besta, porque o mundo está dizendo que você é isso ou aquilo outro, e isso tem inibido você de servir a Deus, deixa eu dizer uma coisa a você: a igreja precisa dos seus dons. A igreja precisa do seu talento. Você me entende? Diga amém. Não há ninguém que possa passar desapercebido na igreja. Se Deus chamou você, é porque tem um propósito na sua vida aqui nesta igreja. Aleluia. Que precisa ser feito por você, que precisa ser desenvolvido por você, e ninguém fará o que você fará, porque cada um de nós é um indivíduo único. Outro pode fazer o que deve ser feito por você, mas não fará do mesmo jeito que você faz. Diga amém, meu irmão. Amém. Oh, meu Deus. Aleluia. Isaías 58 versículo 3. Por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, Deus está respondendo, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ah, Senhor, Senhor, e não faz o que deve ser feito. O voluntariado é importante, porque o crente, a obra de Deus é feita pelo crente. Diga amém, meu irmão. A obra é feita pelos seus dons e pelos seus talentos, voluntariamente. Nós não vamos botar cabresto em você para fazer. Eu costumo dizer, olhe para cá, que o patrão mais exigente é o que eu tenho, é a minha consciência. É o patrão mais exigente, porque o patrão, quando está olhando você, alguns, você não faz isso, diga amém. Você não faz isso não, faz nada. Você faz tudo direitinho. Mas tem aqueles que quando o patrão está vendo, ele é uma máquina. Quando o patrão sai, aí relaxa. O patrão saiu. Vamos sentar um pouquinho aqui, vamos conversar. Quem faz isso, diga amém. Está todo mundo atento, aleluia. Povo trabalhador, aleluia. O que você faz ou não faz falta à igreja. Ora, se vivemos uma comunidade, uma coletividade, um segurando o braço do outro, cada elo formando uma corrente, se faltar um elo, a igreja sofre. E não vem me dizer que você não sabe fazer nada. Tinha um irmão da igreja em Mossoró que ele dizia: eu sou como um urubu, não canto, não sou bonito, não sirvo para nada. Não existe isso. Para alguma coisa o urubu serve, para comer carniça pelo menos. Todos nós, quando Deus nos chama, irmãos, nós temos que fazer algo para Deus. Mas hoje há um grande grupo sobrecarregando um grupo pequeno. Hoje nós temos um contingente enorme de pessoas e nós nos alegramos com isso. Glória a Deus. Aleluia, eu quero ter 2.000 pessoas, diga amém. Mas desse contingente grande, tem um pequeno grupo. Você já viu formiga trabalhando? Pare um pouquinho e olhe para a formiga trabalhando. Eu parei esses dias, a gente fica olhando.
E aí é interessante, tem um grupo que quando o torrão, alguma coisa que ele está levando é grande, tem um grupo que vai estar lá embaixo carregando o peso. Mas pode prestar atenção que tem um grupo que está na parte de cima da comida. Já prestou atenção? Sim ou não? Amém, irmão? Não tem? Tem aqueles que estão carregando o peso, tem aqueles que estão em cima de boinha, como diz o pernambucano, né? Hoje, você está embaixo ou você está em cima? De boinha, né? Onde é que você está nesse papel? Números, capítulo 32. Abra sua Bíblia lá, tem um texto bem interessante para a gente meditar nele agora. Números capítulo 32, verso 5. Números 32. Aqui Moisés está distribuindo a terra. Aqui o povo já chegou para tomar posse da terra prometida. Olhe para cá, achou Números? É interessante, irmãos, que a gente fala sobre terra que emana leite e mel, terra que emana leite e mel, mas olhe para cá, quando o povo chegou na terra, a terra não estava jorrando fonte de mel, não. Tinham gigantes na terra, tinham cidades fortificadas na terra, eles tinham que tomar posse da promessa que Deus deu a eles. Você me entende? Diga amém. Verso 5, escute, olhe para cá, antes de nós começarmos, deixa eu explicar. Eles tinham que guerrear, eles tinham que atravessar o rio e guerrear. Aí duas tribos disseram assim: olha, esse terreno aqui tá bom para nós, esse espaço aqui tá uma bênção para nós. Moisés, nossas duas tribos, queremos ficar aqui nesse terreno antes de atravessar o rio. E pode ir com o restante do povo. Veja o que é que Moisés, veja aqui o 32:5. Disseram eles dois: se achamos mercê aos teus olhos, deixe esta terra em possessão aos teus servos e não nos faça passar o Jordão. Tem alguma coisa demais nesse pedido? Aparentemente não. Veja o que Moisés diz. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e vós ficareis aqui? Negativo. Deixa o gado, deixa os meninos, deixa as mulheres, peguem as espadas e atravessem, porque vocês vão guerrear junto conosco. Não se escore não, vocês vão entrar na guerra junto comigo. Olhe para cá, no reino de Deus ninguém se escora. No reino de Deus, todo soldado tem um escudo e uma espada na mão. Quem se escora entra lá naquela turma que Deus disse a Gideão: diga a esses aí que volte. Porque campo de batalha não é lugar para covarde. Campo de batalha não é lugar para despreparado. Campo de batalha é para aqueles que estão com a espada na mão, com o escudo na mão, de olho no seu adversário. Olhe para cá, não seja contado com os que voltam, não seja contado com os covardes. Levante e empunhe a sua espada. Levante e faça o que Deus disse para você fazer. Porque se Deus te disse para fazer, olhe para cá, mova céu e terra, Ele te dará capacidade para fazer. Ele te dará sabedoria. Ele diz: não tenha medo quando vocês estiverem diante de reis e governadores. Abra a boca que eu te encherei. Eu direi o que vocês devem falar. Eu colocarei vocês diante dos poderosos. Naquela época, somente quem o rei chamava a sua presença, o rei era quase um Deus. E quando você pode achar que é desgraça, é ruim, quando os cristãos eram colocados diante dos reis, mas só os cristãos estavam diante de imperadores, para dizer aos imperadores que mesmo que eles morressem, eles morriam por amor a Cristo Jesus. Eles davam ali testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não pode ficar parado enquanto outros lutam a sua guerra. Você não pode ficar dentro da igreja enquanto outros fazem o que você tem que fazer e o que você tem feito pela sua igreja, o que você tem feito pela sua obra. Aleluia. Glória a Deus. O crente que não serve é incompleto.
Jeremias, no capítulo 48, versículo 10, ele diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, relapsamente. O Senhor chama de maldito. E aí nós falamos, irmão, sinceramente, eu fico olhando às vezes certas coisas, me dói o coração. E olha que eu sou homem, pecador. Imagine num coração que é 3 vezes santo. Imagine aos olhos de Deus. Perdemos tempo com picuinha, perdemos tempo com futricazinha, com o que fulano falou, com o que ciclano. Olha, irmão, eu não vou perder meu tempo olhando para trás para quem fala de mim. Fale, morra falando. Eu quero seguir em frente, eu quero empunhar minha espada, eu quero levar essa bandeira até onde eu puder levar e dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Quer ficar? Fique. Quer ficar na murmuração? Morra abraçado na murmuração. Eu quero caminhar, eu quero seguir. E quanto eu viver, eu quero ganhar quantas almas eu puder para apresentar ao meu Senhor. E o que nós temos feito, o que você tem feito. Oh, Arabassi, Derebe canta, oh, que Deus nos perdoe. Que Deus nos perdoe. Que Deus perdoe a nossa negligência. Que Deus tenha compaixão naquele último dia. Oh, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque recebemos esse dom de Deus e estamos ocupados em nossas casas apaineladas. Estamos preocupados com nossos congressos, estamos preocupados com nossas festas, estamos preocupados com nossas fardas, estamos preocupados com os hinos, estamos perdendo a cabeça com quem gosta, com quem não gosta, com quem faz, com quem não faz, enquanto as vidas estão perecendo. A nossa casa vizinha, você sai todo arrumado para o congresso e tem um pecador lá gemendo na calçada sem ter o que fazer. Olhe para cá, mova-se, empunhe a sua espada, faça alguma coisa pela obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Mateus 10, versículo 8, o Senhor diz: de graça você recebeu, de graça dai. Alguém sofreu para que você estivesse aqui hoje. Ah, Jesus, aleluia. Alguém orou, alguém se empenhou, alguém se preocupou, alguém chorou, alguém fez alguma coisa. O que é que você tem feito? Se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer, mas não fará do jeito que você faria. Porque nós, repito, somos seres individuais, com nossas particularidades, com nossas peculiaridades. O que eu faço, só eu faço do meu jeito. O que você faz, só você faz do seu jeito. O seu cuscuz é do seu jeito, ninguém vai copiar. A sua tapioca é do seu jeito, ninguém vai copiar. O jeito que você faz, só você faz, ninguém vai copiar. Porque Deus deu a você. A você. Não espere ninguém. Uma coisa, irmão, eu tenho lutado. Certeza é difícil, mas eu tenho lutado para chegar lá naquele último dia, se o Senhor permitir que eu envelheça. Chegar lá naquele último dia sentado numa cadeira de balanço, nos últimos suspiros de vida, eu dizer: Senhor, eu não me arrependo, porque tudo que eu fiz, eu dei o meu melhor para que se fizesse o melhor. Dei o meu melhor para ser um bom pastor, dei o meu melhor para ser um bom pai, dei o meu bom melhor. Eu sei que para ser um bom marido, talvez eu não atinja isso. Talvez você encontre dificuldades em mim como pastor, e eu reconheço, tenho tantas, que se não fosse a misericórdia de Deus e a sua bondade, talvez eu já tivesse sido fulminado. Mas tudo que eu faço, eu quero fazer na minha totalidade, sem reserva, com excelência. O meu melhor eu quero dar a meu Deus. Diga amém, meu irmão. Não espere ninguém. Não espere que digam, não espere que mandem. Faça. E aí você chega para mim e diz: mas esses sermões são muito genéricos.
E talvez você fique perguntando assim: pastor, eu quero fazer, aleluia, o Espírito aqueceu o meu coração, eu quero fazer alguma coisa, mas eu vou fazer o quê? Porque eu não sou pregador eloquente, eu não sei cantar, eu não sei evangelizar, eu não sei fazer nada disso. O que é que eu vou fazer? Primeiro, você tem que assumir o seu papel. Eu evangelizava antigamente de porta em porta com os irmãos, e eu recebia uma resposta costumeira: disse, irmão, deixa eu ajeitar um negócio aí na minha vida, que eu vou para a igreja. Você já ouviu isso na evangelização? Quem já ouviu, levanta a mão e diz amém. Então você cruzou o caminho com esses que eu cruzei. Irmão, eu tenho um negócio aí, sabe, minha vida está um pouquinho enrolada, mas eu digo uma coisa a você: eu vou ser crente lá na sua igreja. Eu acho muito bonita a sua igreja. Eu quero dizer mais a você: assim que eu arrumar esse nó aí, eu vou para a igreja. Eu disse, meu amigo, você não vai nunca. Como assim? Como assim, irmão? Não vai nunca. Porque nós entramos enrolados e Deus é quem faz a obra. Você não se livraria do que você se livrou se estivesse sozinho. Eu nem sei o que é, mas tenho certeza disso. Porque o poder de Deus em nós é revelado quando não temos capacidade para fazer. Você entende isso? Diga amém. Olhe para a vida dos discípulos. Você tem que entender que você deve assumir o seu papel na obra e executá-lo. Quem tem medo de um cargo de liderança, levante sua mão. Quem tem medo? Morre de medo, levanta a mão. Levante, irmão, você que tem medo. Por que nós temos medo? Porque nós não temos capacidade. A primeira vez, o primeiro cargo que eu assumi na igreja, olhe para cá, foi secretário de campo da igreja. Secretário de campo. O pastor chegou para mim e disse assim: olha, eu quero que você seja o secretário do campo de Mossoró. Você aceita? Disse, pastor, aleluia. Eu quero, pastor. Quer mesmo? Eu quero ser o secretário. Eu só tenho um problema, pastor. Ele disse, qual? O que é que o secretário faz? O que é que eu vou fazer? Comecei pegando o nome dos visitantes na porta, porque eu não sabia fazer nada. Meu emprego, quando eu cheguei o primeiro dia, ainda sob teste, o meu patrão disse assim: ele vai ver esse vídeo, ele vai ver agora, vai ver o segredo. Ele chegou e disse assim: você sabe formatar um computador? Sei. Beleza, já formatou algumas vezes? Respondi? Nunca tinha formatado um computador na vida. Mas olhe para cá, a oportunidade estava diante de mim. Eu vou assumir uma postura derrotista? Eu vou desistir? Eu vou me agarrar com tudo que tenho. Aleluia. Olhei para o céu, não vi o céu, vi o forro da sala. Disse: Pai, tenha compaixão de mim, eu preciso disso. Aí Deus mandou um filho de Deus que veio lá na sala, mexeu no computador, olhou para mim e disse: irmão, já sabia que era crente. Disse: diga, irmão, você está aqui agora? Eu disse: você já formatou um computador? Eu disse: varão, me ajude. Disse: irmão, vem cá. Botou a mão no meu ombro e disse: você faz assim, assim, pá. Ele formatou eu formatei 19 máquinas, trabalhei 10 anos no mesmo lugar. Porque quando a oportunidade vem, olhe para cá, você se agarra com ela. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Irmãos, Paulo falando a respeito da vocação. Irmãos, reparai na vossa vocação. Ou seja, naquilo que Deus chamou você para fazer. Repare na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, olha o que vocês são.
Olha a vocação de vocês, porque Deus não chamou poderosos, Deus não chamou sábios e instruídos, Deus não chamou nobres nem reis, Deus chamou quem Ele quer, porque é Ele quem aperfeiçoa, é Ele quem capacita, é Ele quem dá o dom, é Ele quem dá o talento, é Ele que dá para você fazer. E Ele continua. Pelo quê? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas para envergonhar as fortes. Deus escolheu as humildes do mundo e desprezou aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie na presença de Deus. É Deus quem capacita. Se Deus é assim, venha, e você não souber fazer nada, diga: Senhor, eu vou, porque o Senhor há de me capacitar, porque o Senhor vai me dar, porque o Senhor vai me instruir, porque eu vou fazer. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas o Senhor quer no ministério, eu vou. O Senhor quer que eu pregue, eu vou. Me encha e eu vou. Aleluia! É essa geração que Deus criou, não uma geração de crentes medrosos, de crentes covardes. Abra a boca e Deus vai te encher. Faça algo, se mexa, dê o primeiro passo e o rio vai se abrir, o mar vai se abrir e Deus será glorificado. Faça, caminhe, marche. Lá no Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 14, se não me falha a memória, o povo está agoniado, o faraó vem vindo, e historiadores dizem que a infantaria de faraó, o exército de faraó era tão poderoso que ele não precisaria nem descer das carruagens para aniquilar os judeus, eles passariam por cima. A terra tremeu, a poeira subiu, era deserto, e Moisés olha e diz: meu Deus, e agora? Por que clamas a mim, Moisés? A ordem já foi dada, vocês vão chegar numa terra que emana leite e mel. Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que pare. Diga ao povo que pare. Diga ao povo que marche. Eu não vi, eu não estava lá, mas eu tenho certeza de uma coisa: quando o primeiro judeu botou o pé para caminhar, o mar começou a se abrir de um lado para o outro, a ventania veio de um lado para o outro, paredão de talvez, sei lá, 15, 20, 30 metros de altura, mar de um lado, mar do outro, e o povo passou a pés enxutos. Olhe para cá, marche, caminhe, vai em frente, o gigante vai cair, o mar vai se abrir, você vai andar sobre as águas, Deus fará o milagre, mas marche. Se você ficar parado, não vai acontecer nada, mas se você andar, Deus vai fazer alguma coisa. Não sei o que vai acontecer, porque a manifestação do seu poder não é padronizada. Ele faz para mim, Ele faz para você, Ele muda, aleluia, mas algo vai acontecer, algo há de acontecer. Faça, mexa-se. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? 1 Samuel 22, 2, o texto sagrado diz: ajuntaram-se a Davi todos os que se achavam em aperto, todo homem endividado, todo amargurado de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Esse é o exército de Davi. Endividados, homens em aperto, amargurados de espírito, ou exército atribulado. Quem queria uma igreja assim para pastorear? Só atribulado, só atribulado de espírito. Meu Deus, a proporção numa igreja é que para cada 100 ovelhas deve ter uns 5 bodes para dar trabalho ao pastor, para o pastor orar mais, jejuar mais. Mas aqui das 400 ovelhas, 400 eram amarguradas, endividadas, atribuladas de espírito. Meu Deus. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Mas só que quem aperfeiçoa, olha para cá, meu irmão, não é Davi. E quando você vai, anote aí, para 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10 ao 47, esses atribulados se transformaram nos valentes de Davi.
Aleluia. O que não era nobre se tornou nobre. O que era amargura se tornou em glória. O que era ruim se tornou em bom. O que era treva se transforma em luz, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu não sou nada, Deus é tudo. Quando eu não sou glorificado, Deus o é. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Dê o primeiro passo, marche, faça alguma coisa. Não cruze os seus braços para Deus. Deus tem chamado os seus filhos, mas alguns têm negado. Alguns têm deixado de lado. No capítulo 21, do verso 28 ao 32 de Mateus, nós lemos ele na semana passada. É a parábola dos dois filhos. Quando o pai diz a um filho: vamos trabalhar, e um diz: na minha vinha, e ele diz: vou, mas não vai. E ele chega para o outro e diz: vamos trabalhar na minha vinha. O outro diz: não vou, se arrepende e vai. Aí ele pergunta: qual dos dois agradou ao pai, fez a vontade do pai? O que foi? Aí ele diz assim, olhe para cá: por isso, Jesus diz, publicanos e meretrizes vos antecedem no reino. Aleluia, glória a Deus. Isso é doloroso. Ele está falando para os fariseus, mas é doloroso. Ele está dizendo: olhe para cá, se você ouvir o chamado e dizer que vai e não vai, olhe para cá, outros vão passar na sua frente. O que é que eu vou fazer? Aí nós vamos ver na igreja: meu Deus, eu queria ter mais tempo. Aí nós vamos ver na igreja, dá lugar, né, Cláudio? Presbítero Cláudio. Aí nós vamos ver na igreja, olha para cá. Quando eu fui levado ao ministério, eu tinha 23 anos. Eu fui o pastor mais jovem da minha época. Hoje deve ter pastores mais jovens, não sei mais quem é. Mas enfim, eu fui o pastor mais jovem. Acho que ainda sou, estou novinho ainda. E aí algumas pessoas chegavam e diziam, tanto é que eu cheguei em Ribeirão um dia, já contei isso para os irmãos. Eu estava orando na igreja, uma pessoa bateu na porta da igreja, bateu palma. Fui lá, era uma porta de ferro na época em Ribeirão. Eu abri a porta, coloquei assim o rosto para fora, disse: ô irmão, chama aí o pastor, por favor. Vou chamar, irmão. Fechei a porta, abri, pois não, irmão. Pastor, pelo amor de Deus, me desculpe, é porque... Aí ele quis remendar, ficou pior. Eu vi, o senhor é um menino. Aí dizer isso para um obreiro, irmão, é comprar uma briga, viu? Você é um menino, rapaz. Por isso que eu quis que chamasse o pastor. Eu disse: irmão, tá me chamando de menino? Não, pastor. Alguns, olhe para cá, vão passar décadas e não vão sair do lugar. Porque não importa quanto tempo você faça, mas a qualidade de tempo que você vai dar ao seu Senhor. Você me entende? Diga amém. É a qualidade. Senhor, Senhor, não sou nada. Não sou nada. E quando a gente fala não é nada, a gente não está falando da boca para fora para sair bonito na fita. A gente não é nada, eu não tenho capacidade, mas se o Senhor quiser, eu vou. O missionário Horace Ward disse: Senhor, para onde tu me levares, eu irei. O que tu quiseres que eu falar, eu falarei. O que é que eu posso fazer? Nós hoje começamos um trabalho na igreja, que esse trabalho visa com que cada crente dê o seu melhor a Deus. Se nós mudássemos aqui todos os irmãos para dirigir e pregar um culto, nós passaríamos 15 anos e todo mundo não dirigiria o culto. É muita gente. Graças a Deus. Vai vir mais gente aí, amém? É muita gente. É muita gente. Se eu botasse todo mundo para cantar aqui, nós passaríamos anos e você não cantaria todo. E tem gente que quando pega o microfone vai cantar, diz assim: com a permissão do pastor, vou cantar mais um hino. Aí nessas horas dá vontade de dizer assim: não, me dê. Porque sabe assim, quando você diz com a permissão do pastor vou cantar mais um hino, você sabe que o pastor vai dar a permissão. Ou você acha que eu vou tomar? Olha que eu tomo.
Olha que eu tomo. Enfim, não dá. Aí tem aqueles que cantam como rouxinóis. Tem aqueles que cantam como uma serra cega, serrando um tronco. Olhe para cá. Mas Deus nos deu agora a forma de nós termos toda a igreja oferecendo o seu melhor com excelência ao Senhor. Nós estamos trabalhando de uma forma prática, em que nos grupos que nós estamos trabalhando, você pode cantar, pode participar, pode pregar, pode compartilhar, pode levar vidas a Jesus, pode discipular pessoas para Cristo, pode fazer parte do desenvolvimento do reino de Deus. Aleluia. Diga amém. Está aí uma oportunidade. Se seu coração ardeu com essa palavra e você quer fazer alguma coisa e não sabe o que fazer, pastor, meu coração está ardendo, aleluia, eu quero fazer alguma coisa, eu quero evangelizar lá no Animal Bruno. Eita Deus, aleluia. Calma, ore. E deixa eu dizer uma coisa a você: temos uma oportunidade para você trabalhar na obra, temos um terreno vasto para você semear. Deus quer usar você, Deus quer usar seus talentos, Deus quer usar sua capacidade. Engaje-se no projeto da igreja. Diga amém, meu irmão. Todos, o reino de Deus, todos têm oportunidade de evangelizar. Lucas capítulo 10, verso 1, eu estou encerrando. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para o que precedessem em cada cidade e lugar onde havia de ir. A grande comissão, irmão, é formada por nós. O ID é para nós. E o que é que você vai fazer com o ID que Deus deu a você? Nós temos que ir. Nós temos que sair da zona de conforto e fazer. Você me entende? Diga amém. Nós temos que sair da comodidade que nós estamos e fazer. Há uma pesquisa que diz que a quantidade de pessoas desviadas hoje é tão ou maior do que a quantidade de pessoas que está dentro das igrejas. Porque essas pessoas não conseguiram se encaixar. Mas olhe para cá, hoje Deus nos deu uma palavra. Hoje Deus falou ao nosso coração. Se falou ao seu, diga glória a Deus. Todos devem participar. Todos. Se você veio aqui hoje, Deus quer que você faça isso. Deus quer que você ensine os outros a guardar todas as coisas que tem ordenado a Jesus. Deus deseja te usar. Saia do comodismo, seja efetivo. Produza. Glória a Deus. O Evangelho diz que o machado está posto ao pé de toda árvore. Se ela não der fruto, o machado corta. Tem um hino aí que meus meninos gostam de ouvir, que ele diz: machado nenhum vai tocar na minha raiz. Amém, Diana? Vamos cantar ele depois, Diana. Machado nenhum vai tocar na minha raiz. Sabe por quê? Porque eu serei produtivo, eu serei efetivo. Eu não farei como os grandes evangelistas fazem, mas eu farei o meu melhor. E o meu melhor é levar a palavra aonde eu estiver. Procure um grupo, se engaje no grupo, mergulhe de cabeça, faça a sua obra, ganhe vidas. Aleluia. Aonde você estiver, com quem você estiver, procure o dirigente da sua igreja. Presbítero, eu quero participar. Pastor, eu quero participar. Eu quero estar num grupo, eu quero no trabalho fazer um intervalo bíblico na escola, um intervalo bíblico no meu trabalho. Eu quero reunir meus colegas, eu quero reunir meus amigos, eu quero anunciar Jesus Cristo. Aleluia. Não precisa ir para o metrô. Se você tiver coragem, tiver fôlego, vá, pregue nos vagões, solte folheto, faça o que tem que ser feito. Mas se você não quiser fazer isso, se você é como eu, mais comedido, entre num grupo, se engaje, mergulhe, produza, seja frutífero na obra de Deus. Participe da vida da igreja. Nós precisamos de você. Enquanto a grande massa estiver em cima e a pequena estiver embaixo,
Nós vamos andar, porque Deus é bom, diga amém. Mas vamos andar devagar. Não temos tempo a perder, irmãos. Eu usei o texto aqui de 1 Samuel, quando Israel fustigou seus inimigos, correu atrás de seus inimigos, e aí Samuel pega uma pedra, porque a pedra marcava o território. Ele corre até aquela marca e ele coloca a pedra e diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É até essa marca, é até esse ponto, é até esse lugar, diga amém. Agora nós vamos pegar essa pedra, nós vamos carregar essa pedra mais adiante, nós vamos chegar mais lá na frente, porque esse território pertence a Deus. Essa terra foi criada pelo meu Deus, e o exército de Deus está nesta terra. Então quanto mais vidas ganharmos, mais avançaremos em território. Quanto mais vida ganharmos, mais pessoas estarão na presença de Deus. Quanto mais vidas ganharmos, mais Deus será glorificado. Aleluia. Você faz parte desse exército? Levante a mão e diga amém. Aleluia. Então saia daqui determinado, saia daqui com seu coração pegando fogo para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saia daqui ousado, saia determinado. Aonde eu estiver, eu serei uma brasa viva, para que todos vejam a glória do meu Deus. Diga amém, irmão. Amém. Aleluia. Nós precisamos de você. Deus precisa de você animado, avivado, alegre, com os olhos abertos como uma águia procurando um pecador para pregar a palavra. Você entende isso? Diga amém. Deus deseja usar você, você entende isso? Deus deseja usar você. Vou terminar com um rápido testemunho. Já falei isso aqui na igreja. Na terceira série eu fiquei em recuperação. Quando eu estudava a terceira série, hoje eu não sei mais esse negócio de ano, do segundo, quarto ano, terceira série. Não era Mobral não, eu sou mais novo, terceira série. Aí eu me lembro que minha mãe teve que ir no colégio. Eu fiquei em recuperação. Aí a minha mãe, mas como é que pode, rapaz? Todo dia você sai daqui de casa para ir para a escola. Fiquei em recuperação por causa de falta. O que é que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Fale, me diga. Eu disse, mãe, eu tenho vergonha de chamar manhinha. Chamo mãe. Mãe, quando a tia chama meu nome, eu tenho vergonha de dizer presente. A minha timidez era absurda. Absurda. Meu maior medo de ir para uma igreja de crente era ser chamado para se converter. Você está aqui hoje, não tenha medo, nós não vamos lhe chamar. Fazer só um convite assim por cima. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, era um culto de oração. Fecharam as portas da igreja e o pastor, sem sabedoria, no término do culto, diz assim: só tem um visitante hoje, e ele só sai daqui se aceitar Jesus. Aí digo, pronto, os crentes vão me matar aqui dentro. Eu aceito, deixa eu ir embora. Eu era extremamente tímido. Eu tinha crises de ansiedade quando nós tínhamos a chamada oral, a prova oral. Eu tinha crise de ansiedade quando eu tinha que apresentar alguma coisa, quando eu tinha que me revelar, quando eu tinha que de alguma forma falar. Quando eu fui pedir minha esposa em casamento, eu quase morri. Quase morri, é sério mesmo, eu quase morri. Quando eu fui falar com o pai da Eliane, eu me sentei para falar com ele, os 4 irmãos dela, os 4 jagunços sentaram ao redor. Esse caba macho lá da cidade de Caraúbas. Enfim, eu estava sentado mais ou menos lá onde a nossa irmã Sévula está sentada hoje, lá na igreja de Mossoró, sentadinho, atrás de um irmãozinho chamado Francisco Lopes. Ele vai me ouvir essa mensagem, vai lembrar que ele era alto, forte. Ele me cobria, o pastor não me via. Quando ele estava assim, eu ficava atrás dele, o pastor não me via. E o Senhor tomou o pastor naquele dia e disse: Edivan. Ele não chamou outro nome, ele não chamou apelido, ele não disse ei, ele disse Edivan. Francisco Lopes se mexeu e eu fiquei de cara a cara com o pastor. Ele disse: o Senhor te levará a lugares em que você não acredita. O Senhor te fará pregar a palavra. Aleluia. Eu fiz como Sara, irmão, eu ri. Eu fiquei em recuperação porque não dizia presente. Eu tinha vergonha de tudo. Eu fui namorar com 15 anos. Na minha época isso era já velho. E o Senhor disse: eu quero você.
E quem capacita, olhe para cá, é Deus. Eu estou hoje aqui, todos os dias que eu me levanto para pregar, ore pelo seu pastor, eu me levanto com minhas pernas tremendo. Eu tremo, eu tenho medo. Até os 15 minutos minhas pernas ficam bambas, depois elas ficam só tremendo. Mas se Deus disse que você irá, irmão, passará céu e terra, você irá. Porque quem capacita é o meu Deus. Você entende isso? Diga amém. Eu sou o mais improvável de todos os pastores. E eu não digo isso com orgulho, eu digo isso com consciência de quem eu sou. Porque Deus me trouxe de um lugar onde não existia nada para estar aqui diante de vocês nessa noite. Eu sou um testemunho de que Deus, olhe para cá, tem condições de fazer o impossível na vida de cada um de nós. Abrace o trabalho da igreja, diga amém. Deixa o seu coração arder por amor a Deus, diga amém. Diga: Senhor, eu vou, eu quero participar, eu quero estar junto, eu quero fazer essa obra prosperar. Lá no último dia eu dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor me trouxe até aqui.